amada igreja. Essa é uma noite, embora ainda um dia claro aí, mas é uma noite que separamos para cultuarmos ao nosso Deus, levantarmos nossas vozes, rendermos louvor a Ele. Eu quero convidar você novamente, mais 1 ou 2 minutinhos, para que baixe sua cabeça. Vou pedir até que para que os instrumentos aqui continuem. Teremos um momento de oração silenciosa. Vamos, de fato, entrar na presença de Deus de uma forma definitiva. A partir do momento que você entrou aqui, essa é a casa do Senhor, nós somos sua igreja, estamos aqui para render e prestar culto. Então abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos ter mais esse momento de oração silenciosa. Senhor, este é o teu dia, Pai, o tempo que separamos aqui para estarmos na tua presença, ó Deus, buscar a tua face, Senhor, rendermos louvor a ti, ó Pai. Estamos aqui, ó Deus, rogando, Pai, para que o Senhor aceite este culto, Pai. Aceite, ó Pai, nossa adoração, Senhor, aceite nossos corações tão falhos, ó Pai, porém que estão aqui, Senhor, como uma forma de renúncia, de entrega, Senhor, no teu altar, ó Pai, no teu púlpito, Senhor, que é um lugar de adoração, ó Pai, de renúncia, de rendição, ó Deus. Essa é a tua casa, esse é o teu povo, Deus. Louvado seja o seu santo nome, Pai. Amém. Quero convidar você para que pegue seu boletim. Nós faremos uma leitura aqui de 3 versículos, que estão no capítulo 19 do livro de Mateus. Faremos essa leitura aqui juntos. Então vamos lá, pegue o seu boletim. Então, leiamos. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6, 19 a 21. Vamos nos colocar em pé. Antes dessa leitura bíblica do livro de João, nós faremos novamente uma oração. Baixe sua cabeça. Senhor, este é o culto que neste momento iniciamos, ó Pai, para bendizer e engrandecer o teu nome, ó Deus. Que o que acabamos de ler, ó Pai, possa ser verdade em nossas vidas, muito embora lutemos com isso diariamente, ó Pai, para que não juntemos, Senhor, tesouros aqui, e o que mais vemos são valores e valores tão fúteis, ó Pai, nos nossos dias, no nosso dia, ó Pai. Te louvamos, Senhor, porque Tu és um Deus de provisão, e de fato, Senhor, os maiores tesouros já estão separados para nós, sem dúvida nenhuma, na grande glória, Pai, que será nessa festa no céu, Deus. Louvado seja o seu santo nome, Pai. Amém. Vamos ler todos juntos. Acredito que vamos ter aí a projeção. João capítulo 17, versículos de 15 a 21. Eu vou começar a leitura, o versículo 15, os amados em seguida o 16, eu 17, assim responsivamente. Vamos ler então. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. A igreja? Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também
mensagem deles. Vamos ler todos juntos esse último? Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quero só aproveitar esse momento, antes de passar aqui a palavra para o pastor, que a nossa irmã Adriana, ela pede para dar um recadinho para a igreja, que nesse próximo sábado, às 15 horas, no nosso salão social, haverá a festinha do Matias. E quem convida, na verdade, pede para dar o aviso, é a irmã Matilde, que ela quer apresentar aí o netinho que está completando 6 meses de vida. Então, no próximo sábado, às 15 horas, aqui no salão social, a festinha do Matias. Então, anotem aí na agenda e compareçam também. Passo, nesse momento, a palavra para o nosso pastor, que fará aqui o nosso momento de intercessão e gratidão. Antes, porém, do momento de intercessão, eu gostaria de que a Ruth apresentasse para a gente algumas informações do ID que nós vamos realizar na cidade de Pedro de Toledo. É um motivo para nós orarmos e muito. Faltam pouquíssimos dias e tem muito trabalho, muitas coisas para serem feitas. Então a Ruth vai falar um pouquinho sobre a cidade, sobre o nosso ID, e eu peço que você guarde no seu coração todas essas informações para orarmos todos os dias por aquilo que Deus vai fazer através da nossa igreja, das nossas vidas, todos que vão participar conosco lá. Boa noite, irmãos. Muito bom estar novamente em comunhão com os irmãos e revê-los e iniciarmos os nossos trabalhos efetivamente nesse ano de 2014. E a nossa primeira programação, então, é o nosso ID, que será em Pedro de Toledo, que fica no nosso Vale do Ribeira, né? Lá não é litoral, lá é Vale do Ribeira. Pode passar para mim, por favor. É uma cidade com 10.500 habitantes e fica a 160 quilômetros de São Paulo. Para quem conhece o caminho do litoral, a gente vai pela Imigrantes, vai passar ali pela Praia Grande, Mongaguá. No litoral, cada cidade é 20 quilômetros para outra. Então você vai passar pela Praia Grande, depois você vai para Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Tariri, Pedro de Toledo, tá? É uma rodovia com uma paisagem muito bonita, diferente e tranquila. Mas que eu creio que na época do litoral nós vamos ter um pouquinho da dificuldade para passar pela Imigrantes, né? Mas se você for pela outra rodovia, como é que chama a outra? Sempre Regis Bittencourt, você ganha aí uns 20 quilômetros, tá? Mas aí é para quem gosta, e quem gosta de descer uma outra serra, que é mais perigosa, eu não gosto muito, tá? Eu prefiro descer, então, fazer o caminho Imigrantes e Padre Manuel da Nóbrega, tá? É uma viagem rápida e com certeza os irmãos vão gostar. Pode passar. Essa é a entrada típica de uma cidade do interior com cara de praia, mas que não tem praia, tá? A cidade mais próxima que tem praia lá é Peruíbe. Esse é o irmão Expedito e a irmã Maria da Penha. Ali nós estamos do lado da casa deles. Foi na visita que nós fizemos à cidade. Eles são os irmãos que cuidam do ponto, da missão que temos em Pedro de Toledo. A irmã Maria da Penha, ela é a mãe da irmã Alexandra, Adriana, que veio pregar aqui no aniversário da MCA, que as irmãs devem lembrar, tá? Uma que ela era nutricionista, né? Isso, esposa do pastor Anderson, lá do litoral, tá? Então aí nós estávamos na casa deles, foi o início da nossa viagem. Pode passar, por favor. Aí, esse verde claro é a escola onde nós iremos ficar. É uma escola de educação infantil, chama Pica-Pau Amarelo. E do lado, aquele bege e azul, é o ginásio. A gente colocou essa foto para os irmãos verem a distância. Nós só ficamos numa escola assim, próxima do ginásio, quando nós fomos em Indiana. Os irmãos lembram que era um do lado do outro. Geralmente é uma num canto, outra no outro, né? Então essa, assim, foi por Deus, porque a escola que nós tínhamos conseguido era mais distante.
E no fim eles resolveram nos ceder essa escola, que na realidade é uma escola de educação infantil. Passa para mim, por favor. Aí está à frente do ginásio. Esse ginásio chama Albano Marieto. É no centro de Pedro de Toledo, tá? É, como o Simão sabe, uma cidade com 10 mil habitantes, você entra numa rua, anda um quarteirão, a cidade acabou, né? Aí é dentro do ginásio onde vão acontecer as apresentações do Coral Jovem e aonde vai acontecer também a Tarde Feliz. Aí nós vamos mostrar para vocês os vestiários e vai ser o local de banho. Pode passar, por favor. Aí tem alguns chuveiros, nós vamos utilizar esses chuveiros que estão mais próximos, porque a escola de educação infantil não tem chuveiro. Aliás, as 3 escolas na cidade não tem chuveiros, porque foi baixada uma norma na escola estadual, as meninas que são professoras e trabalham na rede estadual aí, pode confirmar isso para a gente, mas todos eles falam a mesma coisa, que foi retirado das escolas os chuveiros. E isso tem dificultado muito para a gente ter local, então, para tomar banho quando faz uma viagem desse tipo. Mas esse ginásio tem. Aí é a missão. Essa missão, esse terreno é da PIB de Santos, que é a responsável pela missão em Pedro de Toledo. Ali onde vocês veem essa porta, ali é a entrada do salão, e nessa parte da frente é onde nós vamos realizar o Kids Game, porque tem esse espaço grande aí, fica mais ou menos 2 quarteirões, né, pastor? Do ginásio, aonde nós vamos estar, tá bom? Aí vocês veem a foto dentro do templo, é bem simples, mas é bem aconchegante. Aí essa foto do pastor, que não pode ver um violão, né, é porque é um quartinho, logo atrás desses bancos, tem uma portinha, porque vocês viram, é uma casa, né? Então, olhando aqui como eu estou, à esquerda minha, à direita de vocês, tem a cozinha, um salãozinho onde eles fazem a EBD, e na frente assim tem uma porta, que seria um outro cômodo, e eles fazem, a Irmã Penha tem um bazar, tem roupas para doação, elas gostam muito de fazer bazar lá. Então, eu coloquei essa foto para lembrar os irmãos que nós podemos doar roupas que serão levadas a Pedro de Toledo para ajudar nesse bazar da Irmã Penha, e ela vai doar, e o que puder ser vendido para ajudar, ela também vai colocar no bazar dela. Então, lá funciona, tá? Esse local que os irmãos estão vendo fica em frente à rodoviária. Então, na foto de baixo, o pastor está sentado nos bancos que tem em frente a esse local mais alto aí, parece uma concha. Então, nós podemos estar preparando alguma apresentação, o Clau pode se preparar para estar nesse local aí, em frente à rodoviária, bem no centro de Pedro de Toledo, tá? Vocês veem um ônibusinho lá no fundo, essa é a rodoviária deles, tá? O dia que nós sairemos daqui na sexta-feira, dia 28 de fevereiro, marcando para sair às 10 horas da igreja, lembrando que vai ser falado aos irmãos que vão poder ajudar a carregar, a separar os materiais, o horário de vir antes, tá? Vamos sair daqui da frente da igreja. O valor será R$40 por pessoa, mas se você quiser ir, qualquer situação que você queira colocar, pode estar falando com a irmã Veridiana, comigo, ou mesmo com o pastor. Na realidade, o dinheiro não é a dificuldade para que você não participe. Nós colocamos esse valor para lembrar também as pessoas que queiram ajudar outras a participarem, pode se dispor com esse valor. E retornaremos então na terça-feira pela parte da manhã. Nós vamos levantar, desmontar nosso acampamento, como sempre, vamos fazer um culto na missão e sairemos de lá em seguida. E com certeza tem que ser antes do horário mais ou menos do almoço, para a gente não enfrentar o trânsito do carnaval de retorno. Depois de 4 dias, né? É a época que o litoral paulista mais recebe visitantes.
Essas é as informações que eu tenho para os irmãos. Quanto ao hotel, na realidade a cidade dispõe de um hotel, mas ele é muito pequenininho e bem simplesinho, e fica lá no centro. A gente tem o telefone desse hotel, mas com certeza ele não abriga o número de pessoas que costuma ir geralmente aos nossos IDs. Lá na cidade existe uma pousada chamada Guarani, e nós estivemos lá, passamos e não gostamos, né? Eu já sei que alguns irmãos já descobriram e já ligaram lá, mas a gente prefere que os irmãos se hospedem em outro lugar. A irmã Veridiana, eu estou passando para ela o endereço de uma outra pousada que fica na Padre Manuel da Nóbrega, tá? Um pouquinho melhor para quem queira ficar em pousada. Ou você terá que procurar um hotel na cidade mais próxima, que é Itariri. Peruíbe é a cidade litorânea, então os irmãos sabem que dificilmente vai ter vaga nessa época. Geralmente agora já é tudo ocupado, é muito difícil. Mas eu convido você a ficar no colégio conosco. Não é difícil, é muito gostoso, tem espaço para todo mundo. Você só precisa levar o seu colchonete, né, e as suas coisas pessoais, assim mesmo como você levaria para o hotel, tá bom? Vale a pena. Eu creio que será um trabalho abençoador e que depende muito das nossas orações e do nosso comprometimento, do nosso envolvimento. Como que você vai participar? O irmão Igor lembra que os ensaios do Coral Jovem para a participação no ID já começaram, tá? Então, se você participa, ou se seu filho, ou seu sobrinho, ou seu irmão participa, lembra ele que domingo tem ensaio, tá bom? E eu conto com a sua ajuda nas doações e também na sua inscrição para esse ID. Deus nos abençoe. A irmã Maria, hoje de manhã, ela não a vi aqui, acho que ela não está aqui. Essa que mora aqui na Rua do Acre, né? Acho que ela tem uns 80 e poucos anos já, eu não tenho certeza não, mas é por aí. E ela falou que está com muita vontade no ID. Então eu não sei como é que a gente vai fazer, se a gente consegue levá-la, né? Mas ela está deixando um exemplo muito bom para a gente, de que ela está animada para ir, para trabalhar, para fazer alguma coisa, com todas as limitações que ela tem. E deixa um grande exemplo para a gente. E eu quero pedir que você ore para que tenha um número de pessoas suficientes para assumirem esse desafio e esse compromisso. A gente precisa de homens e mulheres dispostos a trabalhar, se entregar nesta obra tão importante por aquela cidade, por aquelas vidas. Tem duas notícias. A Rita e o Maurício foram para a Americana com a Stephanie e passaram os dias com a mamãe dela, porque ela não estava muito bem e estava no hospital. E eu fiquei sabendo agora que ela vai passar por uma cirurgia. E a Rita tinha falado que pretendia voltar hoje à noite, estar com a gente, mas ela não está. Então a cirurgia da mamãe dela está acontecendo, segundo o recadinho que eu recebi agora. Então nós precisamos orar por ela, pedir que Deus cuide, acompanhe, dê o seu cuidado especial sobre ela. E nós oramos durante a semana pela irmã da irmã Lídia, a tia da Cristiane, do Valtinho. E nós recebemos a notícia de que ela faleceu hoje de manhã. E foi muito rápido, eles não esperavam, mas sabiam que ela já tinha alguns problemas. Pois não, irmão Paulo? Maria do Duche Kipoi, é isso? Tá ok. Então, nós precisamos interceder por esta família, pedir que Deus cuide. O que eu estou sabendo é que o velório pretende ser lá na Boas Novas, mas eu não tenho outras informações, nem de horário e nem de alguma mudança. Assim que nós tivermos informações, a gente vai passando através do e-mail da igreja, para os irmãos que tiverem e-mail, e eu vou pedir que vocês ajudem a repassar para os outros irmãos, para que a gente possa estar junto com a família nesse momento. Ainda não tinha sido confirmado lá em Boas Novas, mas era a intenção. Assim que tiver outras notícias, a gente vai passando. Eu vou pedir que os irmãos ajudem a divulgar essas informações, então, para que a gente possa dar a assistência e estar perto ali à família.
Nós temos esses dois casos, temos a irmã Sônia para continuarmos orando por ela, pela sua recuperação. Deus tem dado, ou tem permitido algumas oportunidades dela testar a sua fé, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo tem dado a ela vitalidade, recuperação, e todas as dificuldades que ela tem passado, ela tem conseguido superar. Nós vamos pedir que Deus continue dando forças a ela, que logo ela esteja com a gente aqui. Essa é uma oração importante também por essa vida. E pela Júlia do Luciano, também está bastante debilitada, bastante doente. O médico disse que até o dia 15 ela precisa fazer uma cirurgia. Então está acertando todas as coisas para que ela possa fazer a cirurgia. Precisamos orar por ela também. Que Deus abençoe ali o Luciano para cuidar direitinho dela, para que ela também tenha a sua recuperação e continue firmando-se aqui na comunhão conosco, mas principalmente lá no compromisso com Deus, na sua vida, para a sua saúde física e a sua saúde espiritual. Eu estou dando esses detalhes, irmãos, para que você lembre de orar durante a semana por essas vidas, para que não seja só essa oração aqui, né? Mas que você se lembre de orar por essas vidas. Então nós vamos orar por esses pedidos e pela sua vida também. Então, se você quiser, por favor, venha aqui à frente. Nós vamos apresentar a sua vida nesta oração. E você pode me procurar durante a semana. Aqueles que quiserem podem vir já. E nós vamos, durante a semana, você pode me procurar. Se você quiser colocar mais especificamente o seu pedido, a sua oração, eu fico por aqui, você pode ligar, podemos marcar um horário, podemos nos encontrar e orar juntos. Essa semana tem bastante coisas para resolver, do ID, de atividades da igreja. Já marquei com um montão de gente, tem bastante trabalho. E a gente vai estar em oração e acreditamos que Deus vai nos abençoar nessas orações, nesses propósitos e também nessas dificuldades que os irmãos têm passado. Então, o Mateus, sobrinho do Ricardo, ele tem um amigo chamado Cássio. Ele veio algumas vezes à nossa igreja, veio com alguma frequência, e o pai dele faleceu. Então nós vamos orar por ele. Ele pediu que a igreja orasse por ele, então nós vamos apresentar também a vida dele. Tem muitas vidas, né? Se os irmãos me ajudarem, todos estarão diante de Deus nas orações. Então vou pedir que você me ajude. Vamos todos ficar em pé, por favor. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, quantas vidas precisam do Senhor, mas a gente faz questão de falar uma por uma, porque nós entendemos a importância que o Senhor dá para cada uma delas. Para nós também elas são muito importantes, mas eu tenho certeza que a maneira como o Senhor se preocupa com estas vidas ainda é diferente de como nós nos preocupamos. Aquilo que a gente pode fazer por elas ainda é muito pouco se compara daquilo que o Senhor pode fazer. E as intenções do Senhor ainda também são muito melhores do que as nossas. Nós olhamos as circunstâncias, desejamos o bem, pedimos o teu cuidado, mas o Senhor tem planos maiores, o Senhor tem planos melhores, planos que incluem a vida eterna, planos que incluem a glória do Senhor e a apresentação de quem o Senhor é. Por todas estas coisas que nós humildemente buscamos a Ti, para que esses planos melhores do Senhor sejam manifestos, de uma maneira, ó Deus, que aqueles que estão passando tribulações, dificuldades, lutas, possam se sentir consolados e cuidados pelo Senhor. Aqueles que perderam seus entes queridos, como a irmã Lídia, a Cristiane, como o Cássio e as suas famílias, quero pedir que a consolação do Senhor esteja presente. E que dessa maneira, ó Deus, mesmo com essa perda, eles possam ver a grandeza da obra de Cristo Jesus. Que eles possam perceber que o Teu amor está presente e que o Teu plano é capaz de superar a morte. Aquilo que nós não podemos vencer, o Senhor já venceu. Nós queremos render-Te graças por esse Teu plano, que traz uma solução diante daquilo que nós não sabemos como fazer. Nós Te louvamos por isso e pedimos que isso esteja em cada um dos corações dessas famílias enlutadas. Pedimos por essas vidas, ó Deus, que estão passando por dificuldades de saúde,
a Júlia, a mãe da Rita, a irmã Sônia, tantos outros. Pedimos que o Senhor acompanhe cada um deles. Lembro também do Senhor Rafael e outros que o Senhor conhece, outros que os irmãos vão lembrando durante a semana e lembram agora. Quero pedir ao Senhor que teu cuidado esteja sobre eles. Alguns nomes foram apresentados porque tem dependência do alcoolismo, tem dependência de drogas. Alguns estão perdidos emocionalmente, alguns estão procurando emprego. São as mais diversas situações. Mas eu quero pedir que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Cuidador, como o sumo pastor, o verdadeiro pastor das ovelhas, aquele que cuida com amor, que trata com carinho, que zela pela vida, pela integridade, pelo crescimento. Ó Deus, que o Senhor se manifeste a cada uma destas vidas, que percebam então a dispensação do Senhor, com a tua graça, com os teus planos, com as oportunidades que o Senhor dá. Para todas estas vidas que estão em pé aqui, para aqueles que estão lá na internet buscando ao Senhor, para aqueles que estão sendo apresentados nessa intercessão, que todas elas recebam do Senhor a tua ajuda, a tua misericórdia, ó Deus, a tua manifestação, e que nisso o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja reconhecido como aquele que operou a nosso favor. Graças damos a ti. Apresentamos a nossa igreja, apresentamos os líderes que o Senhor chamou para o trabalho, e apresentamos todas as vidas que o Senhor está chamando, especificamente para o ID, ó Deus, porque entendemos que é uma oportunidade de servirmos ao Senhor, num trabalho tão importante como esse, que marca as nossas vidas, mas marca principalmente a vida daqueles que são impactados pelo Evangelho de Cristo. Nós pedimos ao Senhor, nos ajuda a libertar dos bloqueios e das dificuldades que nos impedem de servir ao Senhor nesta obra. Pedimos ao Senhor que levante os teus obreiros, dá ousadia, dá coragem, desprendimento e abençoa as vidas para se dedicarem ao Senhor, para que a nossa igreja continue sendo conhecida como uma igreja missionária, que contribui, mas que também vai, que está distante dos missionários, mas abençoando, mas que também está perto das pessoas, evangelizando. Abençoa a nossa igreja e todos aqueles que vão fazer. Obrigado pela vida da irmã Maria, Deus, que expressou seu desejo de ir. É algo, talvez seja muito difícil, mas que o seu exemplo motive muitas vidas e possa fazer, ó Deus, com que todos vejam a importância desta obra do Senhor através da nossa igreja. Que o Senhor abençoe as nossas vidas. Obrigado por este culto, pela nossa comunhão, por todos os irmãos presentes aqui, por cada uma das famílias representadas. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amém, Senhor. Enquanto a igreja toma o seu lugar, nesse momento teremos a entrega dos nossos dízimos e ofertas. É o momento da Igreja Batista Ebenezer. Você que nos visita essa noite, fique totalmente à vontade, é o momento dos membros. Vamos cantar juntos o hino de número 243, Ó Deus, venho te agradecer. Vou pedir para que o irmão Davi, logo após o Cântico Destino, venha aqui até o microfone e agradecer pelas ofertas que serão levantadas. Que
Senhor Deus Pai amado, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, e ter esse privilégio, Senhor, de dizimar e ofertar a tua casa, Senhor, e ter o privilégio de confiar de um Deus que, apesar das adversidades da vida, sempre provê uma saída, um escape, e nunca nos deixa faltar o alimento e o mantimento em nosso lar, ó Pai. Senhor Deus, diante das dificuldades da vida, venho clamar a Ti e, com total dependência do Senhor, clamar pelos meus irmãos, Senhor, para que possamos, Pai amado, trabalhar, para que possamos receber o nosso dinheiro e sempre no final do mês poder vir aqui dizimar e ofertar na Tua casa, ó Pai amado, para a manutenção desse templo, Senhor, e principalmente para fazer missões, Pai, onde o Seu Evangelho precisa ser pregado e muitas vezes falta recurso, ó Pai amado. Nos capacita, Senhor, faz esta igreja uma igreja missionária, abençoada pelo Senhor, ó Pai. Dirija, Senhor querido, com Teu Espírito Santo, cada membro, Senhor, da diretoria, os nossos líderes, para que cada recurso seja empregado de acordo com a Tua vontade, Pai. É este pedido que eu te faço, te agradecendo desde já, em nome de Jesus, amém, Senhor. Convido o coral masculino da nossa igreja para que já tome aqui o seu lugar. Apresentaremos aqui 2 canções. E já convido você, meu amado, para que abra o seu coração. Logo em seguida, a palavra está com o nosso pastor, que nos trará o que Deus tem preparado para nós essa noite.
tenho aproveitado esses dias agora para mostrar um pouquinho da viagem que fiz lá para Israel, daquilo que conheci, daquilo que experimentei, daquilo que aprendi, e tentar dividir com os irmãos algumas emoções, sentimentos, algum conhecimento e os textos bíblicos, e tentar fazer com que você viva um pouquinho das coisas que nós vivemos. Tenho certeza que nunca é a mesma coisa que estar lá, né? Mas ainda assim tem muitas coisas que eu aprendi que para mim foram muito boas e eu quero repartir com vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Monte Carmelo e bem pouquinho sobre o Vale de Jezreel, que pretendo falar mais para frente, mas vai dar para a gente se localizar um pouquinho o que foi aquilo que vi ainda no primeiro dia da nossa viagem lá da equipe que estivemos juntos. Foi uma experiência muito boa. Só não sei se o computador vai me ajudar aqui, porque às vezes ele enrosca um pouco e desconecta, mas acho que vai dar certo. Se não der, nossa equipe lá vai ajudando a gente e a gente consegue. Hoje, só para aproveitar um último recado ainda, hoje nós vamos ter a cantina e é em pró do ID. E os irmãos sabem que nós já tivemos uma oferta para cobrir as despesas do ID, mas mesmo assim estamos trabalhando pela nossa contribuição, pelos valores, porque há muita coisa para ser feita, muita coisa para ser realizada. Seria ótimo que nós conseguíssemos comprar equipamentos ainda para apresentarmos um trabalho ainda melhor lá. Então é motivo das nossas orações, todo investimento. Se nós tivéssemos lá o dobro dos recursos que nós temos, ainda precisaríamos de recursos para fazer, mas pelo menos o que já temos garante o mínimo, né? Então é certo que nós vamos fazer em nome de Cristo, Deus vai nos abençoar, mas seria bom que pudéssemos fazer mais e melhor e alcançarmos mais vidas. Um outro recadinho que ainda gostaria de dar antes de começar o nosso estudo é que o nosso coral masculino ele está aí firme e forte, né? Voltou aí com tudo em 2014. Eu tenho muita alegria, porque apesar de mim, eles continuam cantando, né? Eles não desistiram. Então, se eu posso cantar, você também pode. Quero deixar esse convite para você fazer parte. Tem muitos homens sentados aí que poderiam cantar conosco. Então, fale com a Silvia, nossa regente, e coopere conosco. Eu tenho uma oportunidade que às vezes sou chamado para pregar em outras igrejas, e quando é possível eu levo eles comigo. Então é uma bênção, eles me fazem companhia e se apresentam em outras igrejas, e a igreja também é muito abençoada pela participação deles, e aí eu garanto que eu vou ser bem sucedido. Pode ser que a mensagem não seja boa, mas a música com certeza é, né? Então é uma bênção de Deus quando eles estão comigo nesses trabalhos. Falando então agora sobre o Monte Carmelo. Você já ouviu essa história do Monte Carmelo? Você lembra quem está envolvida na história do Monte Carmelo? Muito bem, alguns lembram. Percebi que alguns ainda estão em dúvida. Mas vamos falar um pouquinho sobre o Monte Carmelo. Se nós estamos falando do Monte Carmelo, estamos falando da região lá da Palestina, conhecida hoje como Palestina, que é o lugar onde eu visitei. Eu fiquei principalmente desse lado esquerdo que você está vendo aí, que é o mar Mediterrâneo. Vi alguma coisa, mas principalmente mesmo fiquei do lado ali direito, onde está o Mar da Galileia. Você vê ali a metade do Mar da Galileia. Eu visitei algumas cidades lá, e depois mais para baixo a região do Mar Morto. Então foi aí que eu fiquei com a equipe, com o professor Saião, pastor Russell Shedd, lá o professor Yehuda. Então nós visitamos esses lugares principalmente, e o Monte Carmelo foi um dos lugares que eu visitei. Não sei se você está entendendo essa imagem, mas é muito importante, porque quando eu falo Monte Carmelo, eu penso num monte, que você vai subir, tá lá, dá para você vê-lo, e depois você vai subir até o topo dele e falar, estou aqui no Monte Carmelo. Mas o Monte Carmelo na verdade, uma cadeia de montanhas, e você está vendo aí que ele é bem comprido. Então ele vai ter aproximadamente 20 quilômetros de extensão. E ele tem um pico, ele tem um cume, mas ele vai lá desde aquela região ali da Samaria e tal, e ele vai até a parte da cidade de Haifa, onde está o mar Mediterrâneo. Então é um monte bastante comprido ali, né? Então, quando a gente fala, lá esteve Elias, é uma coisa um pouco subjetiva, a gente não tem certeza do lugar onde ele estava, né? Mas a gente entende que alguns pontos definem alguns lugares, e eu quero mostrar algumas coisas que eu conheci. Então, por ser essa cadeia de montanhas,
dá para ver o mar Mediterrâneo lá na ponta, né? E ele tem principalmente dessa rocha calcária dura, e é interessante, dá para fazer bastante cavernas, tem muitos túmulos lá, e é bem interessante o tipo de rocha e a vegetação, que é essa vegetação mediterrânea que tem ali. Para você ter uma ideia então da extensão, que é a cidade de Haifa, localiza-se, uma parte da cidade está no Monte Carmelo, e outras cidades menores como Nesher e essa outra que está citada, porque elas estão ali todas no Monte Carmelo, então é essa extensão bastante grande. O rio Quisson, que é usado nos textos bíblicos, também ele está presente bem na parte de baixo. No mapa que nós vimos, eu vou voltar aqui para você ver, dá para ver o rio Quisson, que é esse que fica na parte de cima, e ele começa lá da ponta um pouco antes e desce até o mar Mediterrâneo, acompanhando o monte. Você pode ver por aí o rio Quisson, que é citado nos textos bíblicos. O cume sobe a uma altura de 482 metros e é chamado de Muraca, ou El Muraca, que talvez o significado seja o sacrifício, mas eu não consegui encontrar uma fonte segura para afirmar isso. Aí você está vendo como funciona, tem algumas informações que eu coloquei aí, e onde nós visitamos ali, que é um dos lugares muito bonitos de se olhar, ali tem uma igreja católica, que é uma organização carmelita, e eles pedem que a gente vá com todo respeito lá, e assim nós conseguimos. E esse grupo tem uma característica muito interessante, estávamos em 47 pessoas, e apesar disso, a gente andando por todos os lugares, a gente encontrava outros brasileiros, de vez em quando, assim, e eles sempre se espantavam. E um deles, nas ruazinhas estreitas lá de Jerusalém, ali nos mercados árabes, aquele monte de vendinhas que todo mundo conversa, grita, tal, aquele monte de brasileiros, 47 brasileiros andando. Aí encontramos um brasileiro, fizemos aquela festa. Ele falou assim: mas vocês são brasileiros mesmo? Estão tão organizados, estão tão quietinhos, né? Eles se espantaram. Então nosso grupo deu um bom testemunho lá, foi um bom exemplo, e nós conseguimos andar bem organizados ali. Algumas informações bíblicas sobre o Monte Carmelo. Então ali tem sobre Elias e Eliseu, que muitas das coisas que eles realizaram têm a ver com essa região do Monte Carmelo. Elias encontra os profetas de Baal, que é o texto que nós vamos ler daqui a pouco em 1 Reis capítulo 18. Elias também por 3 vezes encontra ali os 50 soldados enviados, e a mulher sunamita que tinha perdido o filho vai encontrar-se com o profeta Eliseu lá para consolá-la da morte do seu filho. Então, são alguns fatos bíblicos, mas se você colocar o Monte Carmelo nessas bíblias online, você vai ver muita coisa sobre o Monte Carmelo. Eu coloquei aqui algumas fotos da gente indo para lá. O Júlio não está rodando, muda aí para mim, por favor. Aí. Você pode ver aí um pouquinho da vegetação, da vegetação mediterrânea, essas árvores, bastante pedra, sempre falo das pedras, né? Um terreno bastante árido. Muda aí para mim, Júlio, por favor. Dá para ver as pedras de novo aí, apesar das árvores estarem um pouquinho melhores. Essa época que a gente estava é uma época de inverno, de madrugada fazia 9 graus, e durante o dia, assim, na hora do almoço, fazia 20 graus. Então eu estava muito feliz, porque não estava esse calor que a gente está sofrendo aqui. Então eu andava de camiseta, o pessoal estava de touca, luva, 3 blusas, cachecol, e eu de camiseta para cima e para baixo, feliz da vida, né? Pode mudar, Júlio. Aí você percebe a estradinha no Monte Carmelo, os acessos aos parques, e algumas áreas aí eram áreas um pouco mais abertas, e o pessoal faz o Shabá aí. Então o judeu, no dia do Shabá, que ele faz o encontro dele com a família, então ele vai até um lugar ali, faz um piquenique, faz o Shabá dele. Aí nessas regiões é um lugar bem interessante. Aí nós chegamos num parque especial, se eu posso chamar de parque, mas é um lugar então sustentado aí pela sua organização católica, guardado por eles, e a gente paga uma taxinha, entra lá, e aí fazemos essa visita. Pode mudar. Tem um jardim que eu acho que a equipe da Dona Meire ia gostar bastante de ver, muitas flores, mas tinha cactos, tinha muitas coisas interessantes ali, que as equipes que mexem com flores iam gostar pela diversidade e muitas coisas diferentes. Pode mudar, Júlio.
Você vê aqui bastante pedras nas construções, nas decorações, inclusive, né? As árvores e o jardinzinho bem interessante, bem bonitinho. Aí a gente tem a igreja, a gente foi dar uma olhadinha na igreja. Depois fomos para uma outra parte. Aí eles colocaram até um arado para a gente conhecer, o arado puxado por boi, né? Como é que é? Pode mudar. Os cactos. Volta só um pouquinho, Júlio. Você pode ver essa plaquinha que está escrito welcome em inglês, mas em cima está escrito em hebraico e no meio está escrito em árabe. Todas as placas lá são nessas 3 línguas. São as línguas que são oficiais lá no Estado de Israel. E todas as placas de cidade, de lugar que você chegou, está nessas 3 línguas. Então, você conhece um pouquinho de inglês, pode ficar sossegado que você se encontra bem lá. Mais um pouquinho do jardim, o pessoal estava visitando, tirando algumas fotinhos para depois passar para a Dona Meire. Mais algumas. Ali é uma vendinha com vários objetos de lembranças. E aí é o lugar que a gente sobe para poder ver o Vale de Jezreel. E você está vendo então aí que a gente está numa altura bastante grande. E o pessoal fica ali tirando fotos e olhando. Pode mudar? Pode mudar, Júlio. Isso. Aí dá para ver bem o vale. E você vai perceber algumas coisas importantes. Primeiro que esse vale é bastante significativo. Ou seja, ele é muito importante estrategicamente e também pela questão da fertilidade. Uma das coisas muito interessantes ali em Israel é que, por ser um lugar tão pequeno, você tem diversos tipos de situações climáticas. Você está lá no norte, você está lá no Monte Hermon, e lá tem neve no Monte Hermon. Aí você desce um pouquinho, você chega no Vale do Jordão, e lá uma fertilidade muito grande. Depois você anda um pouquinho e já está no deserto, areia e pedra só, não tem nada lá, né? Então é muito interessante essa diversidade. E você vê que sempre o problema das pessoas, principalmente naquela época, é a água. Não dá para você viver num lugar sem água. Senão nada cresce, não tem sustento, não tem vida. Então qualquer fonte é muito valorizada. E um lugar como esse, que é um vale, é tudo plano, e você tem os recursos e você planta e aquilo cresce, então é muito importante. Então esse vale é estratégico por causa do acesso para Israel, para Jerusalém, para dentro da região de Israel, para ligar os mares, né, o Mar da Galileia, o Mar Mediterrâneo, você está bem naquela região. Então o pessoal vai por esse vale ali. E então esses acessos são muito importantes. E você percebeu que o Monte Carmelo, então, ele começa no Mar Mediterrâneo e vai descendo. E para as pessoas passarem do norte para o sul, não compensa subir e descer o monte. Então eles vão onde acaba o monte. Então onde acaba o monte, aí você tem um outro monte chamado Megido, que eu vou falar um outro dia. Então você vai vendo que é tudo muito estratégico essa região. E esse vale é muito importante pela fertilidade. E aconteceu que na história que nós vamos ver, a questão da fertilidade desse vale, da vida que se encontrava nesse vale, por causa do pecado do rei Acabe, foi dada, como é que eu posso dizer assim, o crédito da fertilidade foi dado a Baal. Então isso foi um grande problema, um grande pecado e uma consequência, simplesmente porque as pessoas deixaram de lembrar quem é Deus, o que Deus é e como Ele faz as coisas, o seu plano, os compromissos que Deus estabeleceu com o seu povo. Mas eu queria que você visse a importância desse vale. Claro, eu estava lá, então eu tirei a fotinha para mostrar, eu estava lá, né? Muito importante registrar esse momento no Vale de Jezreel. E aí lá de cima dá para a gente ver esse jardim que eu tirei todas essas fotos. E tem essa estátua que eu achei interessante tirar foto, que é uma estátua de Elias, lembrando a vitória de Elias ali sobre os profetas de Baal, né? Nós tivemos um momentozinho, deixa eu voltar aqui que não está funcionando muito bem aqui. Aí. Nós tivemos um momento de meditação. Então, tinha um lugar assim que as folhas fechavam, a vegetação fechava bem. Tinha essa mesa aí de pedra. O professor Sayão ficou ali na frente. Todo mundo sentou, tinha um lugarzinho para a gente sentar em roda. Sentamos ali para um momento de meditação. E aí o professor Sayão foi falando e a gente ficou olhando ali a beleza da vegetação, o sol que ajudava a esquentar um pouquinho, aqueles que estavam com mais frio.
Eu estava dando graças a Deus por aquela temperatura maravilhosa. E a gente ali viveu um momento muito emocionante com a palavra do professor Luiz Saião a respeito do texto muito conhecido, que tem muito a ver então com o Monte Carmelo, com Elias, que é essa vitória de Elias sobre os profetas de Baal. Esqueci de pegar minha Bíblia, mas nós vamos ler um texto daqui a pouco. Mas antes disso eu queria que você percebesse uma coisa. Eu falei hoje de manhã a respeito do professor Luiz Saião, que foi muito importante para a minha vida pessoal. Que o professor Luiz Saião, apesar de lá muitas vezes ser muito conhecido, as pessoas cumprimentam ele na rua, ele se emociona todas as vezes que ele fala. Dá para ver na voz dele, dá para ver que ele se emociona. Pela foto aí não dá para você ver, mas as lágrimas correm. Falei, então eu não sou o único, né? Não sou o único chorão, mas... Isso, obrigado. Então, mas que bom ver que isso é uma coisa que o emociona. Não é apenas ir lá e falar sempre as mesmas coisas para pessoas diferentes, estar nos mesmos lugares, mas ele se emociona com aquilo que ele está ensinando, com aquilo que ele está vivendo. Eu queria que você pensasse então nessa emoção e abrisse o seu coração, porque Deus permitiu acontecer naquele lugar. Quando o rei Acabe assumiu, e você vai perceber então que nós estamos aqui no Reino do Norte, as 10 tribos, na parte mais norte do estado de Israel, lá para o Mar da Galileia, o Monte Carmelo. E aí o rei Acabe assume, só que ele assume em pecado. E eu acho incrível como um rei que assume um povo que tinha uma aliança com Deus, que viu as manifestações de Deus, o rei que assume esse povo, ou seja, seria o rei mais importante de toda a terra, de toda a história humana naquele momento que está acontecendo. Em vez dele usar isso a favor do povo, a favor da glória de Deus, daquilo que Deus está fazendo, ele peca tremendamente. Ele constrói altares a Baal, ele casa com Jezabel, que é filha do rei de Tiro, que nem era do clã de Israel. Então ele erra tremendamente e assume o pecado como algo natural, que não tem problema. O rei do povo que deveria proclamar Deus, que deveria anunciar Deus, não tem problema. Ele assume o pecado. E a gente percebe que isso acontece, não é porque a gente fala assim, olha, a partir de hoje eu vou viver em pecado. É porque as coisas vão se tornando naturais. Qual que é o problema disso? Depois qual que é o problema daquilo? Depois qual que é o problema do outro? É interessante que você vê lá na velocidade, na estrada, dizendo para você andar 60 km por hora. Aí você vê todo mundo passando a 80, aí você vai a 80. De repente na descida chegou a 90. Depois você está na reta, vai ter a subida, você acelera um pouquinho, já chegou a 100. Mas qual que é o problema? E assim você vai indo, e os limites vão sendo ultrapassados, e você vai se acostumando com eles. E depois não tem mais problema. E quando bate o carro a 120 km por hora, você fala, por que Deus permitiu isso? Então, são situações que vão acontecendo, que vão se tornando naturais, e as pessoas não conseguem ver mais qual que é o problema. E depois dessas coisas terem acontecido, e o rei Acabe ter se casado com Jezabel, e ter profanado a santidade da aliança de Deus, do que Deus esperava de Israel, do que Deus tinha feito, e você pode perceber que é interessante que nos dias de hoje a pergunta seria o seguinte: mas e a minha felicidade? Mas e o amor? Não é mais importante? Se Deus é amor, qual o problema dos dois se casarem? Nós tem muitas questões que são colocadas aqui, mas que eu queria que você entendesse que Deus tem um plano que sim, para nós vivemos na felicidade, no amor, mas que Ele tem para nós também há limites. Porque é amor não significa que não há limites. Porque nós estamos em busca da felicidade também não significa que não há limites. Há limites e o maior interessado é o próprio Deus. Mas quando nós estamos no plano dele, Ele nos abençoa para vivermos essa felicidade. Quando nós fugimos do plano de Deus e falamos, mas eu vou fazer do meu jeito, é quando as coisas dão todas erradas. E aí, Elias foi chamado por Deus para ir até lá e conversar com Acabe. E ele diz, olha, vai haver um tempo de seca, e só vai voltar a chover no dia que eu mandar. No dia que eu falar de novo para chover, é que vai chover. E aí começou a seca. Irmãos, quando começa a seca não é tanto problema, mas quando realmente os reservatórios secam, e aí começa a faltar água e comida, e aí não dá para fazer mais nada, e tudo para,
Então aí a coisa fica feia. Então Acabe mandou procurar Elias. Manda achar Elias. Onde está Elias? Nós vamos conversar com ele, vamos dar um jeito, porque ele vai ter que resolver isso agora. E a culpa passa a ser de Elias. E o rei mandou então chamar Elias. Elias não é encontrado de jeito nenhum. E Obadias, que é um líder do palácio do rei Acabe, é temente a Deus. Ele é mandado para encontrar Elias. Ele fala, agora eu vou morrer, né? Porque eu não vou encontrar Elias. Ninguém acha Elias há tanto tempo. Depois de 3 anos ninguém achou, como é que eu vou achar agora? Mas ele encontra Elias. E ele fica com medo. Elias, você precisa ir lá conversar. E se você não for, eu vou morrer. O que vai acontecer com a minha vida? Mas Deus já tinha dito para ele. Deus falou assim para Elias: Elias, vai procurar o rei Acabe. Conversa com ele, porque eu vou mandar novamente a chuva. Irmãos, que coisa interessante, porque não foi Elias que mandou vir a chuva. Deus falou, você vai conversar com Acabe, porque eu vou mandar a chuva de volta. Então lá foi Elias conversar com Acabe. E Elias é muito duro com ele. E Acabe também é muito duro com Elias. E é interessante as palavras de Acabe, porque ele fala assim, você que é a pessoa que está atrapalhando o nosso povo. E Acabe fala de uma maneira bem irônica com Elias. Você que é o problemático do nosso povo. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 18. No versículo 18, no versículo 17, Acabe pergunta com essas palavras na Nova Versão Internacional: é você mesmo, perturbador de Israel? Que situação interessante. Eu coloquei o texto aqui a partir do versículo 30, 1 Reis, capítulo 18, porque nós vamos ver o embate que há entre Elias e os 450 profetas de Baal. Interessante que Obadias estava escondendo alguns profetas, porque Acabe tinha mandado acabar com tudo, Jezabel tinha mandado eliminar os profetas de Deus. E é interessante, tem um texto que fala que Israel só tinha profetas de Baal. Que triste, o povo de Israel só tinha profetas de Baal. Eu queria que você entendesse o quanto é importante esta afirmação tão triste. Porque é o povo de Israel que tem uma aliança, que entende essa aliança com Deus, mas está servindo a Baal. Eu queria que você prestasse atenção, que não é a nossa religiosidade, não é o fato de dizer, mas nós estamos certos, não é o fato de virmos à igreja, de termos a nossa experiência e falar assim, mas eu creio em Deus há tanto tempo. Estas coisas não querem dizer que Deus está aprovando a nossa vida. A aprovação de Deus vem por uma outra questão que nós vamos chegar até esse ponto. Nós vamos ler esse texto então, e a partir desse texto eu quero tratar algumas coisas com os irmãos. Então, 1 Reis 18, a partir do versículo 30, somente até o versículo 36. Eu tenho uma versão aqui na tela, mas eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, que diz assim: então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe, seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse, encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Até aqui.
Bom seria se a gente pudesse ler todo o capítulo, né, e lembrarmos cada detalhe dessa história. Mas eu queria que você lembrasse comigo que essa história, primeiro, ele sugeriu ao povo e disse: vamos fazer o seguinte, condenando o povo por estarem servindo a Baal. Ele disse: vamos fazer o seguinte, vamos selecionar um cordeiro, um carneiro, e vamos oferecer ao Senhor, mas nós não vamos colocar fogo no altar, nós vamos rogar a Deus, e o Deus que for o verdadeiro, Ele vai responder e vai mandar fogo e vai consumir então. E assim o povo achou bom. E aí ele foi lá para os profetas de Baal e disse: olha, nós vamos fazer assim, prepara o cordeiro aí que nós vamos fazer o altar, e aquele que for o Deus verdadeiro vai responder com fogo. E assim foi feito então. Com isso, os profetas de Baal começaram a buscar Baal de manhã, e Baal não respondeu. Chegou depois da hora do almoço, o sol já estava mais quente, não tinha nenhuma nuvem no céu, não chovia, eles já estavam cansados de ficar pulando no sol e dançando e clamando. E aí Elias ainda fala algumas coisas, fala assim: olha, eu acho que ele pode ser que ele esteja cansado, pode ser que ele esteja meditando, quem sabe ele não foi viajar, ou então pelo menos ele está dormindo. Então vou dar uma sugestão: grita mais alto. É irônico, né? Mas eles fizeram isso, eles começaram a gritar mais alto. E segundo o costume deles, eles começaram a se cortar e oferecer o seu próprio sangue como uma oferenda, um sacrifício de vida ou de morte, para que Deus Baal respondesse. Agora é uma questão de vida ou morte. Vale a pena se cortar todo, porque depois a gente vai morrer mesmo. Então, melhor dar o sangue agora e tentar ficar vivo. E eles fizeram dessa maneira, mas Baal não respondeu. Por quê? Porque Deus não permitiu que não houvesse nenhuma manifestação em nome de Baal, fosse uma manifestação demoníaca, ou de anjos, ou fosse lá o que fosse. Só há um Deus. E Deus disse: ninguém se manifesta agora. E nada aconteceu. E aí Elias faz isso aqui. Ele vai preparar o altar para que possa ser oferecido o sacrifício a Deus. Ele prepara todas as coisas e faz essa oração incrível. E eu queria que você prestasse atenção em alguns detalhes desse texto que a gente leu, porque nós vamos ver que depois Deus responde. Deus manda o fogo, consome o altar, consome as pedras, o cordeiro, a água daquela vala que ele tinha feito ao redor, consome tudo aquilo. E as pessoas então vão dizer, espantadas e assustadas: realmente só o Senhor é Deus. Irmãos, que conclusão incrível dessa presença sobrenatural de Deus. Mas eu queria que você visse algumas coisas. Põe próximo para mim, Júlio. Olha esses textos que eu selecionei. Espero que a letra esteja num tamanho suficiente para você observar. Mas eu coloquei algumas coisas importantes que Elias trabalhou, dizendo: chegai-vos a mim. Queria que você entendesse que não foi assim: olha, eu vou fazer aí, eu vou fazer acontecer, o fogo vai cair em cima de vocês, né? Ou então, será que eles vão prestar atenção? Elias chama a atenção e diz: olha, chegai-vos a mim, prestem atenção, fiquem perto de mim. Ele restaura o altar. Provavelmente o altar tinha a ver só com as 10 tribos de Israel, porque ele estava ali na região do norte, Acabe era da região do norte, e ele estava ali, as tribos estavam divididas, o altar provavelmente estava destruído então, mas ele restaura o altar. Isso para mim teve um significado muito importante, porque ele não fez de qualquer jeito. Ele não falou assim: vamos colocar o cordeiro aqui, vamos pedir que o fogo vai vir. Mas ele tem essa preocupação: nós vamos oferecer ao Senhor um sacrifício exatamente como ele disse que tem que ser. E ele conhece as escrituras, ele sabe como que tem que ser. Então ele primeiro restaura o altar, e ele pega as pedras, onde cada pedra representa uma tribo. E ele não pegou 10 pedras, mas ele pegou 12 pedras, porque isso significa a unidade do povo de Israel, e que Deus tinha feito uma aliança com o povo de Israel com esta unidade. Então não podia ser feito de qualquer jeito. Não podia fazer: nós vamos fazer o nosso sacrifício aqui, eles fazem o deles lá. Mas precisavam estar em unidade, em comunhão.
Todos tinham que estar ligados uns aos outros, eles estavam debaixo da mesma aliança. Então é como a gente diz hoje, não adianta você estar em casa e falar assim: olha, eu estou fazendo meu culto aqui ao Senhor. Eu sei que alguns estão impossibilitados, estão assistindo a gente lá pela internet, mas você dizer assim: não, mas eu faço o meu culto lá e não preciso ficar na igreja todo domingo, não preciso dar dízimo, não preciso ter comunhão com os irmãos, é uma coisa que está errado no Novo Testamento. Um dos textos aí, Hebreus 10, 25, que a gente conhece, mas a gente vê aqui como Deus fez essa aliança de unidade com o povo, como Deus estabeleceu as coisas com a sua maneira, com propósitos, com simbolismos, não com misticismos, mas com simbolismos, e Ele faz tudo certinho. Deus não iria se manifestar se não fosse daquele jeito? Não, não é isso. É porque Ele sabia a importância que Deus dava para cada uma dessas coisas. Então Ele faz exatamente como Deus tinha ensinado. Com aquelas pedras Ele edifica o altar, Ele põe a lenha, põe o bezerro, está tudo certo, agora vamos oferecer o sacrifício, mas agora nós vamos orar ao Senhor. Mas qual é o horário? Eles faziam sempre no mesmo horário. Se eu não me engano, era às 15 horas. E aí Ele vai esperar o tempo certo, na hora certa, porque as pessoas podiam aprender algo muito valoroso. Buscar a Deus não pode ser também de qualquer jeito. Tudo tem um respeito, tem um significado, tem uma maneira de nos apresentarmos ao Senhor. Não estou dizendo que tem a roupa certa, não estou dizendo também que é só no culto da manhã ou no culto da noite, mas eu estou dizendo que Deus estabeleceu uma aliança, uma lei. Ele estabeleceu simbolismos e propósitos para que o povo não se esquecesse. Quando nós vemos no Novo Testamento o batismo, quando nós vemos a ceia do Senhor, quando nós vemos as reuniões, os encontros, as afirmações: ore pelos que estão enfermos, são coisas importantes que Ele estabeleceu para nós, que não tem um fundamento místico. Ou seja, quando eu batizo, não está acontecendo alguma coisa espiritualmente na minha vida, não tem raios e relâmpagos que acontecem lá, os meus pecados não são perdoados naquela hora, mas aquilo simboliza o que Deus fez lá na gente, simboliza o que realmente aconteceu, que o Espírito de Deus está presente, que o lavar dos pecados realmente aconteceu. E esses simbolismos são muito importantes, porque marcam principalmente algo que eu queria que você gravasse no seu coração: a santidade de Deus. Quando ofereceram fogo estranho, foram consumidos. Quando buscaram de qualquer maneira, Deus não atendeu. E ali estava Elias diante de toda aquela situação, e ele organiza tudo. Deus não vai ser um Deus legalista, então fique tranquilo. Quando você estiver dentro da barriga do peixe grande, Deus vai te ouvir lá. Você não vai precisar construir nenhum altar para isso. Mas quando você puder fazer o melhor, quando você puder apresentar a lei de Deus, ou a graça de Deus, ou a santidade de Deus, Ele espera isso de você. Então aqui Ele prepara todas as coisas. E depois de ter esperado, então, a oração dele é para que Deus se manifeste como o Deus de Israel. E ele conclui dizendo no versículo 36, que ele fez tudo conforme a tua palavra, conforme a palavra de Deus. Que significado tão importante. Muda para mim, Júlio. Vamos ver algumas coisas então. Marquei 3 coisas, como bom batista, 3 coisas para a gente pensar hoje, dessa situação tão incrível. E lá, durante a nossa viagem, a gente ficou tentando lembrar algumas coisas. O professor Saião explicando para a gente algumas dessas coisas que eu estou comentando com os irmãos. E ele dizendo a importância da água, como era importante a água. Aquele vale tão fértil, estava tudo seco, e eles estavam precisando muito de água. E a briga é: qual é o Deus que vai fornecer a água então? E eu achei interessante que Israel é um povo que tem uma aliança com Deus, mas estavam oferecendo-se ao Deus errado. Irmãos, que incrível isso, incrível. E eles estavam tranquilos, achando que estavam fazendo certo. Então, o que Elias fez aqui, em primeiro lugar, restaurou o que representava a aliança de Deus com Israel. Aqueles simbolismos eram muito importantes para lembrar: nós estamos com uma aliança com quem mesmo? Qual é o Deus que nós servimos? Qual é o Deus que nos tirou do Egito? Qual é o Deus que está buscando a gente e se importou conosco? Qual é o Deus que diminuiu-se na sua divindade e manifestou-se a nós? Qual é o Deus?
Ele faz isso então, Elias faz isso através da unidade das 12 tribos, pegando as pedras, com o devido respeito às normas da lei. Então naquela época a lei era muito importante, ele cuida de cada um daqueles detalhes. E diante da crise de Israel, o professor Saião falou muitas vezes, diante da crise de Israel, que crise, irmãos? Uma crise terrível, uma crise espiritual tão grande que gerou essa crise econômica, né? Física, faltou água, acabou tudo. Acabou, as famílias estão brigadas, um está brigando com o outro por causa de um pouquinho de água, acabou aquela alegria entre as famílias, acabou a prosperidade da terra, acabou o mercado, acabou tudo, vai parando tudo e todos vão morrendo, não tem o que fazer. É uma crise terrível, mas Elias está restaurando estas coisas que representavam a aliança com Israel, para que essa crise seja colocada diante deles. Vejam, vocês não estão bem, prestem atenção. Vocês acham que tudo está bem, mas tudo está horrível, e vocês percebem isso na vida natural de vocês. Próximo, Júnior, por favor. Segunda coisa que Elias fez: Elias exalta a divindade de Deus sobre qualquer outro Deus. Eles podiam achar que Baal podia responder, podia fazer as coisas. Talvez houvesse manifestações sobrenaturais. Talvez as coisas naturais estivessem acontecendo, eles estão agradecendo. Como a gente faz? A gente agradece o almoço, o alimento. A gente nem lembra que Deus está fazendo alguma coisa, mas a gente agradece. Ele estava agradecendo a chuva, a Baal, porque a chuva continuava caindo. E Deus falou: não, então vamos parar. Você está agradecendo a Baal, então vamos parar. Eu quero que você perceba que Baal não pode responder a você isso. E aí Elias exalta essa divindade de Deus, mostra que não há outro Deus no controle das manifestações naturais. Eu achei muito interessante, porque eles estavam falando da chuva. O problema é a chuva, parou a chuva, 3 anos de seca. Então nós vamos ver qual é o Deus que manda fogo. São manifestações naturais. Mas e se viesse a chuva? Então foi naturalmente, é o que a gente esperava. A gente estava 3 anos sem chuva, ele orou e choveu, então é natural. Nós vamos esperar um pouquinho que a chuva já vai vir. E aí eles iam dizer: está vendo? Foi Baal que respondeu. Mas não, Elias com sabedoria diz: nós vamos pedir que Deus mande fogo então. E aí aqui está uma manifestação natural, mas através de uma forma sobrenatural. O fogo é natural, a gente conhece, tem um raio, relâmpago, que é uma energia muito forte, que queima tudo. Nós temos o próprio fogo, é natural. Mas a forma como Deus fez, todo mundo percebeu que aquilo não tinha nenhuma maneira natural de se manifestar. E ele exaltou a divindade de Deus sobre qualquer outro Deus na aliança com Israel. Ele fez com que eles lembrassem: vocês estão em crise, porque vocês se esqueceram que há uma aliança entre vocês. Não é só assim, vamos vivendo, a gente vai fazendo as nossas coisas, a gente não se esquece de Deus de vez em quando, a gente lembra da divindade. Nós escolhemos Baal como um representante da divindade, está tudo certo. E Elias está dizendo que não é assim que funciona. Precisa lembrar que a única divindade é Deus, o Senhor, e que com Ele é um pacto que foi estabelecido, não é apenas vamos vivendo que está tudo muito bom. Próximo, Júlio. Ele cumpriu o seu ministério. Aqui há uma coisa muito, muito interessante que eu queria que você prestasse atenção, porque tem a ver com a sua vida. Ele está sozinho contra 450 profetas de Baal. O professor Saião se emociona muito quando ele fala assim: na maior crise de Israel, onde todo o povo de Israel é um povo que está debaixo da aliança de Deus, ele chama um homem só. E uma coisa que ele disse, ele falou assim: se Elias chegasse na sua igreja e falasse assim: eu queria ser membro desta igreja, e você começasse a observar o seu perfil, e fosse vendo, as qualidades, os defeitos, você fala assim: você não quer aproveitar? Tem uma igreja ali ótima para você, Eu acho que não vai ficar bem, que vai dar muito trabalho aqui, então é melhor a gente não aceitar ele não. E é muito interessante como o professor Saião apresenta um homem cheio de problemas, de crises, que uma hora está com toda essa força, depois logo em seguida está morrendo de medo de coisas muito mais simples. Ele tem problemas terríveis. Mas eu queria que você também visse que ele cumpriu o seu ministério, mas ele não estava em transe. Os profetas de Baal já estavam em transe. Você pode pensar em muitas coisas com relação a um transe.
Eu penso muito numa possessão demoníaca, onde eles buscavam um Deus falso. Qual é o Deus que vai responder? Satanás. É ele que vai se passar por Deus e que vai dizer: não, olha, é Baal que está respondendo. Quando na verdade aquilo está sendo providencial para que as pessoas ficassem confundidas. Eles já estão em transe, estão se cortando, todas aquelas coisas acontecendo. E se você olhasse aquilo, mesmo não tendo raios, nem relâmpagos e nem fogo aparecendo, já era algo incrível de se ver. Com certeza, o povo deve ter ficado surpreendido, emocionado com aquela manifestação. Eles devem ter ficado assim: não, esse Deus vai responder, porque olha a condição deles, olha o que eles estão fazendo. Eu não sei se você se impressiona, eu ainda me impressiono com algumas manifestações que eu vou chamar aqui de religiosas, porque acontecem cada coisa que a gente fica assim surpreendido. Como isso pode acontecer? Lá estavam eles em coisas acontecendo que o povo deve ter achado incrível. E Elias está em sã consciência, conversando, falando e orando. Ele não teve nenhuma manifestação especial, ele não estava em transe, ele não precisou sair gritando. Ele ironizou, disse: vocês precisam gritar mais alto. Ele estava tranquilo, disse para o povo chegar mais perto, que ele não precisava nem falar alto. Apesar do medo que passou logo em seguida, e apesar de ser quem ele era, com todos os seus defeitos, ele cumpriu o seu ministério. Quando a gente fala, irmãos, da oportunidade de irmos para o ID, que precisa de investimento, que precisa de trabalho, que a gente vai dormir na escola, que é andar nesse calor, a gente pensa: é muito trabalho, muito trabalho. Eu fico pensando no trabalho que Elias teve, mas era o ministério que Deus deu para ele. Agora na convenção, eu falei hoje de manhã também, mas vou repetir porque alguns não estavam. Uma das palavras que eu ouvi que foram muito importantes para mim, quando um dos pastores disse: lembre-se, pastores, porque ele estava falando aos pastores nos primeiros dias, lembre-se que você foi chamado para o seu ministério, você não foi chamado para o ministério do outro. Então o outro talvez seja um ministério com uma igreja pequena, bem aconchegante, com pessoas muito necessitadas. O outro de repente foi para um ministério, uma igreja muito grande, de trabalhos internacionais. Cada um tem o seu ministério, você não foi chamado para fazer o ministério do outro, você tem o seu. E eu quero dizer isso para você hoje. Para você cumprir o seu ministério, você tem um ministério. Eu quero perguntar: você sabe qual é o seu primeiro ministério? Como aquele que crê em Cristo Jesus, que aceitou a Cristo, que se comprometeu com Ele, na aliança que Ele ofereceu a você. Qual é o seu primeiro ministério, irmãos? O mais básico. Não é ir fazer discípulos? Não é sentar-se com alguém, envolver-se com alguém, dizer: eu tenho algo a lhe ensinar? Por menos que você conheça de Deus, da palavra, você percebe que Deus não está preocupado pelo quanto você precisa conhecer, ou quem você precisa ser, ou o que você deveria ter feito antes. Deus está preocupado em dizer assim: sou eu que sou o Deus, e você é o meu servo. Foi essa oração que Elias fez. Essa atitude de Elias foi muito importante. Essa oração de Elias foi muito importante, porque quando Deus se manifestou, todas as pessoas puderam ver. Eu falo assim: mas Elias era um só. Olha, o Elias foi ele. Não foi ele. Todo mundo sabia. E a resposta do povo foi: nós sabemos que o único Deus é o Senhor. Não houve mais dúvidas. Se Elias fosse um homem, talvez tivesse os seus seguidores dizendo o quanto ele era poderoso e tinha poderes e manifestações nele mesmo, as pessoas talvez passassem a seguir Elias e não a Deus. Então, irmão, se você tem muitas qualidades, use-as todas para mostrar que Deus é o Senhor. Comece com alguém que pode estar ao seu lado e que você pode estar do lado dele, para mostrar essas coisas. Mas se você não tem muitas qualidades, tem muitos defeitos, não tem problema. Vai ser mais fácil das pessoas verem que Deus está presente. Mas você e eu podemos mostrar o quanto Deus é Deus, o quanto Ele pode perdoar pecados, o quanto Ele pode estabelecer aliança, o quanto Ele pode restaurar. E nós temos esse ministério, irmãos, de restaurar os altares.
porque lá eram oferecidos sacrifícios ao Senhor, a veneração a Deus, mas o altar estava destruído, e eles estavam achando que estava tudo bem. Nós precisamos restaurar esses altares. Talvez seja o nosso coração, talvez seja a nossa mente, talvez seja a nossa conduta, talvez seja a nossa maneira de olhar o que Deus tem para nós. E nós estamos lá com o nosso altar todo destruído, e quando Deus fala, o que você pode oferecer para mim? Você fala, eu não posso oferecer nada, está tudo quebrado. Então está na hora, irmão, de você restaurar o seu altar ao Senhor hoje, de você levantar-se, e não importa que as pessoas olhem e falem assim, mas é só o Elias. Quando elas olharem o que você fez, restaurar o altar, vamos colocar o bezerro, a lenha, põe a água aqui, não tem problema, e nós vamos orar ao Senhor. Deus, o Senhor é que fez a aliança, o Senhor que é Deus, manifeste-se agora para mostrar a aliança que o Senhor tem conosco. E as pessoas vão ver Deus e vão dizer assim, não foi o Elias, mas eu aprendi que Deus é Deus. Que oportunidade você tem nas mãos? O povo todo percebeu, Deus é Deus. E mais uma coisa interessante que Elias precisou fazer, não pense que foi muito fácil, né? Porque Elias viu que Deus disse, vai lá, conversa com Acabe, resolve as coisas, porque eu vou mandar a chuva. E aí o que acontece, que a gente lê lá no final, é que ele fala assim, depois para o rei Acabe, depois que ele apresentou Deus para o povo, que mostrou que Deus era Deus, então ele manda matar todos aqueles profetas, porque era muito grave o que eles tinham feito. Então não pense que misturar Deus nas nossas coisas, no nosso dia a dia, que é uma coisa simples, que não tem tanto problema assim, porque Deus mandou matar todos aqueles profetas, e eles foram mortos, porque eles confundiram as pessoas com relação a Deus. E depois disso então, Elias fala assim para Acabe, Acabe, vamos descer rápido aqui do Monte Carmelo, porque está vindo aí uma chuva pesada. E aí ele manda o servo dele, fala, vai lá ver se tem nuvem. Aí o servo dele vai para um lugar onde vê melhor, volta e fala, não tem nada. Mas Elias pela fé disse, está vindo uma chuva, eu já sinto que está vindo uma chuva pesada. Mandou o servo dele de novo, vê lá, está vindo a chuva, não tem nada. Irmãos, depois de 7 vezes, o servo dele volta assim, tem uma nuvenzinha do tamanho da mão de homem, você olha assim, é pequenininha assim, não tem nada. Então vamos correr agora, porque a chuva está vindo. E rapidamente os céus se escurecem, formam aquelas nuvens pesadas e a chuva cai. Irmãos, que manifestação linda de Deus, que provou a fé, mas que manifestou-se a si mesmo, mostrando, eu sou Deus. Vocês precisam confiar em mim, porque a chuva vem de mim, a bênção vem de mim, a fertilidade, a prosperidade, a alegria de viver a vida, que você vai plantar e depois vai poder colher. Isso é prosperidade, que o seu trabalho deu certo. Isso vai vir de Deus, não vai vir das outras coisas. Então não confie em si mesmo, não confie em outros deuses, não confie naqueles que se apresentam como uma solução para a sua vida, não confie na vida religiosa que você leva, mas não se esqueça, há um só Deus e Ele precisa ser buscado, e Ele se ofereceu em uma aliança. Ele não se ofereceu só para a gente testar de vez em quando, só para a gente andar junto, para a gente se encontrar uma vez ou outra quando a gente precisa dEle, mas Ele fez uma aliança. Por isso é muito importante que um altar seja construído, mesmo que esse altar não seja físico, talvez seja ali um símbolo no nosso coração, do dia em que nós nos encontramos com Deus, nós estabelecemos com Ele um compromisso. Por isso que a gente pergunta às vezes, você já estabeleceu esse compromisso com Deus? Teve um dia que você falou para Deus, Deus, a partir de hoje, eu vou andar nos teus caminhos. A partir de hoje eu não vou mais amar o pecado, mas vou fazer tudo para amar ao Senhor. A partir de hoje eu já não quero mais olhar para essas coisas com prazer, mas a partir de hoje eu quero olhar para a Tua Palavra e aprender a ter prazer na Tua Palavra, andar no Senhor, para que eu veja, eu possa encontrar-me com Deus que realmente manda a chuva, o Deus que realmente dá a prosperidade, o Deus que realmente tem nas suas mãos o controle da vida. A gente pergunta, você já fez isso? Você já fez isso? É como esse dia em que Elias restaura o altar junto às pedras, traz todo esse simbolismo e fica marcado. Foi assim que Deus estabeleceu, foi assim que Deus fez. E Ele diz, eu fiz tudo conforme disse a Tua Palavra. Se a gente fizer do nosso jeito, Deus não vai aceitar.
e nós vamos ser envergonhados. Mas eu quero propor para você hoje, para você fazer como está na palavra de Deus, para você se entregar realmente a Deus, abrir o seu coração e dizer para Deus: Deus, realmente vem fazer uma obra aqui, eu vou fazer a minha parte, eu vou permitir que o Senhor se manifeste, eu vou estabelecer no meu coração uma organização, uma ordem, eu vou colocar as coisas em ordem, e o Senhor se manifeste, que a vida do Senhor esteja presente na minha vida, e que os pecados sejam queimados como foi aquele bezerro lá, mas que haja um compromisso com o Senhor, uma aliança, para a gente não andar achando que está tudo bem, mas para a gente andar realmente com a presença de Deus, que a gente possa ser luz onde a gente for, que a gente tenha propósitos de vida, que a gente tenha uma comunhão com Deus, que a gente tenha uma história a ser contada. Talvez não seja fogo lá do céu, mas se você contar o que aconteceu no seu coração, eu tenho certeza que muitas pessoas vão dizer para você: é realmente isso que eu estou precisando. Eu queria que você lembrasse do dia em que você estabeleceu uma aliança com Deus, do dia que você colocou lá no seu coração esse altar, que você construiu ali esse altar, que você organizou a sua vida, e que talvez depois de algum tempo esse altar foi destruído, as coisas ficaram confusas, ou talvez você nunca construiu esse altar. Está tudo bem, você está andando todos esses dias assim mesmo, mas eu quero pedir que hoje seja esse dia, e você diga para Deus no seu coração: Deus, a partir de hoje eu vou organizar as coisas, e o Senhor vai se manifestar aqui. E você dê essa oportunidade ao Senhor de uma manifestação completa, definitiva, para que Ele estabeleça com você uma aliança, um pacto, e esse pacto seja a sua vida, a sua subsistência, seja o valor para o seu dia a dia. Eu quero orar por você. Vou pedir que todos nós fechemos os nossos olhos. Pense nesse dia, que talvez seja hoje, talvez foram alguns dias atrás, mas pense nesse dia. Pense no Elias que você pode ser, apresentando as manifestações de Deus para as pessoas. Talvez você tenha tido projetos, talvez você tenha tido sonhos, talvez você pense em coisas boas que você poderia fazer para o Senhor, mas essas coisas não aconteceram. Talvez hoje seja o dia de você reconstruir esse altar, para que Deus possa fazer muitas coisas através da sua vida. Talvez seja hoje o dia que o fogo realmente vem lá do céu, lá no seu coração, traz aquela purificação, consome todas as coisas que são erradas, e Ele fica manifestado na sua vida, e você tem certeza que Ele está com você. Então eu quero que você diga ao Senhor que você está dando essa oportunidade para Ele, como Deus Todo-Poderoso, que você humildemente abra o seu coração para o Senhor, para que Ele esteja presente, e você seja um templo de adoração ao Senhor, onde a santidade de Deus pode estar presente, e você viva nesta aliança com o Senhor a partir de hoje. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu busco ao Senhor por cada uma das vidas que está aqui, por aqueles que estão conosco através da internet. Quero pedir ao Senhor que a Tua bênção seja sobre eles. Muitos, ó Deus, são vidas tão importantes quanto o Monte Carmelo, que é lembrado na Tua palavra, por ter ali uma representação de algo tão grande, poderoso, alto, visível de longe, conhecido, e ter um vale tão importante, de tanta fertilidade de vida. Mas muitos, ó Deus, estão com seus altares destruídos, e o Senhor não está presente. E nós estamos orando agora, e eu especificamente, como servo do Senhor, oro por estas vidas que têm andado destruídos, ó Deus, e o Senhor não pode se manifestar, onde há confusões, onde há uma mistura, onde as alianças não estão bem definidas, onde as pessoas não podem realmente, ó Deus, ter convicção de que o Senhor tem se manifestado. E eu quero pedir ao Senhor nesta noite que haja, ó Deus, um tempo, neste momento agora, de reconstrução das vidas, de perdão de pecados, onde a manifestação do Senhor traga purificação e santidade para cada uma das vidas, para que traga a manifestação do Senhor e a presença do Senhor, para que aquilo que o Senhor quer fazer, ó Deus, através destas vidas, possa ser manifestado a partir de hoje, ó Deus, para que a nossa igreja aqui, Batista Ebenezer, possa ser através de cada um dos seus membros a luz verdadeira de Cristo Jesus, para não ensinarmos aquilo que o Senhor não ensina, para não testemunharmos das coisas que são nossas mesmas,
mas para que andemos, ó Deus, nos planos do Senhor, conforme a Tua palavra, como disse Elias. Que o Senhor nos ajude nesse compromisso, de andarmos em idoneidade, fidelidade ao Senhor e santidade também, para sermos realmente templos de adoração ao Senhor. Possamos ser o farol que leva a luz de Cristo para as pessoas. Ó Deus, e se há alguém que, ó Deus, nunca pensou nisso, que não havia entendido ainda até o dia de hoje, mas hoje entendeu que precisa dessa aliança com o Senhor, que é dessa maneira que o Senhor faz as coisas, e que o Senhor dá essa grande oportunidade a nós, que hoje, ó Deus, seja estabelecido este acordo com o Senhor, em nome de Cristo Jesus, para a salvação de vidas, para a purificação e para a libertação do pecado. Que hoje haja uma grande aliança de vidas com Cristo Jesus. Que assim Deus Todo-Poderoso se manifeste e que todas as pessoas possam ver realmente Deus está neste lugar. Realmente não há outro Deus, realmente não há solução em nenhum outro mais, só em Cristo Jesus, só em Deus o nosso Senhor. Que o Senhor se estabeleça no meio de nós, no meio da Tua igreja, no meio das nossas vidas, no meio de todos aqueles que clamarem ao Senhor, ou aqui, ou pela internet, ou seja onde for, que o Senhor nos ouça no clamor que fazemos a Ti, porque buscamos ao Senhor conforme a Tua palavra. Pedimos que o Senhor manifeste-se através de nós, e principalmente em nós, para a santidade do Senhor nas nossas vidas. Obrigado pelo que podemos aprender e experimentar. Obrigado pelo que podemos sentir. Obrigado pelo que podemos também esperar no Senhor. Por causa dessa aliança de Cristo Jesus, podemos esperar a vida. Assim como eles puderam, ó Deus, receber do Senhor a chuva e a vida foi restaurada, nós podemos receber do Senhor o Espírito do Senhor. Podemos ter a vida eterna em Cristo Jesus. Nós te clamamos por isso, e nós nos apresentamos ao Senhor, e eu intercedo por todos aqueles que se entregam ao Senhor neste momento, para que a Tua bênção esteja sobre eles, para que esta aliança seja estabelecida hoje, e o Senhor esteja sobre eles. Ora ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Deus.